Outro exemplo aqui que tem no livro são as pontes de hidrogênio no DNA. O DNA, pessoal, eu peguei aqui no Wikipedia, né? O DNA é uma sequência dessas ácidos desoxirribonucleico aqui. A gente tem uma sequência genética que nos dá combinações entre esses quatro. Deixa eu... Não vou complicar tendo a explicação aqui, vou demorar muito tempo nisso, né? Que não é a ponte de hidrogênio. Mas a gente tem essas quatro estruturas aqui, que é a adenina, a tianina, a guanina e a citosina. E uma sequência de... As sequências dessas quatro combinações aqui, né? Da combinação, aliás, são combinações triplas de adenina, timina, citosina e guanina. Isso dá para, na sequência de DNA, como que a célula tem que fabricar as proteínas. Então, de forma bem simples aqui, a gente vai ter nessas hélices aqui, ó, que são duas sequências embranhadas, e o que faz uma sequência de molécula se ligar com a outra sequência de molécula do DNA são pontes de hidrogênio. O contato, que a gente chama de hélice, né? O contato de uma sequência de molécula com a outra sequência de molécula é todinho feito por ponte de hidrogênio. Então é isso que eu quero entrar em detalhe aqui para vocês entenderem. Ó. A junção dessa cadeia que está girando com a outra cadeia que está girando é feita por ponte de hidrogênio. Só para fechar a explicação aqui, né? Uma sequência genética de uma cadeia, ela é, ou digamos, ou, em outras palavras, abrindo essas pontes de hidrogênio aqui e jogando lá na célula só uma sequência de uma metade da cadeia, aliás, né, uma sequência genética dessas aqui, ó, ela é a chave para a célulazinha depois fabricar as proteínas, porque a célula vai ver uma sequência tripla daquelas adenosina, tionina, e aí ela sabe qual aminoácido tem que grudar ali, e aí ela vai grudando os aminoácidos. Então o DNA é como é que eu vou dizer? Quase como uma receita de bolo, assim, essa sequência genética aqui é uma receita para fabricar proteína, dizendo a sequência certinha, né? E tudo isso, então, a união do DNA é feita por ponte de hidrogênio. E no ensino médio a gente dá bastante destaque para a água, porque a água existe, né? A água existe na forma sólida, líquida, por ponte de hidrogênio. E aí para a água na forma líquida, eu já botei esse videozinho aqui, eu catei os videozinhos que eu botei lá no Siga, tá? Mas a água na forma líquida, ela tem essa estrutura aqui, ó. Ela fica fabricando, aliás, ela forma pontes de hidrogênio, só que essas pontes de hidrogênio, elas se formam e se destroem para formar outras, entenderam? Vejam que esse vídeo aqui, a gente toda hora fica vendo a formação de pontes de hidrogênio e essas formações se rompem, mas elas se rompem porque formaram outras. E é isso, esse é como se fosse assim, ó, o desenho, digamos assim, da água na forma líquida, que é uma coisa que não tem como desenhar, porque são pontes de hidrogênio que se formam, se destroem porque se formam outras. Então aqui é um ótimo exemplo de que a água na forma líquida é isso que vocês estão enxergando no vídeo, ó. São sucessivas formações de pontes de hidrogênio se formando, se destruindo, porque formaram outras e outras e outras e outras. É uma coisa dinâmica, não é uma coisa parada, entenderam? Essa é a água no estado líquido. Aí vem uma coisa interessante, que até eu botei um videozinho lá bem simplóriozinho, né? Que é uma característica da água é a tensão superficial. Por quê? Porque como a ponte de hidrogênio é uma força intermolecular muito forte, todas as moléculas de água que estiverem bem na superfície do líquido, elas só vão sofrer atração pelas moléculas de água que estão para baixo, para o lado de dentro do líquido. Então a gente tem uma... Nesse desenho aqui ele não chegou a explicar tão bem, mas a gente tem um leve rebaixamento do nível da água. Por quê? Porque aquelas moléculas de água que estão bem na superfície, elas só são atraídas pelas moléculas de baixo, não tem nenhuma molécula para cima puxando elas. Então a gente sabe que o nível da água ele tem um leve rebaixamento. E esse rebaixamento acaba criando uma coisa que é chamada tensão superficial. E a tensão superficial da água ela é bem razoável, de modo que vários bichos eles conseguem
pisar em cima da água e a água não molha, não capilariza, não molha o animal. É como se fosse um filme mesmo, como é que eu vou dizer? Um plástico, como se fosse um polímero, como se tivesse uma resistência. Como se tivesse, não. É uma resistência que a água tem. E essa resistência aqui, alguns animais bem pequenos sentam nela, mosquitos e assim por diante, né? E não se molham, eles não têm contato com a água. Embora eles estão simplesmente não rompendo a tensão superficial. Tem até experimentozinhos bem antigos que para a gente tentar colocar uma gilete, né, que não tem, que é bem, ela é de metal, mas ela é bem leve. A gente colocar com bastante calma uma gilete em cima de um copo d'água, assim, a gente vê que a gilete fica em cima da água e não afunda, né? E se tu forçar um pouquinho mais, tu rompe a tensão superficial, aí a água entra em contato com a lâmina, aí aquilo afunda, né? Tem animais que tem uns lagartinhos assim que eles correm tão rápido que quando o pezinho deles vai romper a tensão superficial da água, pelo fato da velocidade em que ele fez isso, ele consegue correr em cima da água, entendeu? Então, uma coisa que faz a diminuir a tensão superficial da água é jogar sabão. Quando a gente joga moléculas de sabão, a gente faz com que várias moléculas de água tenham que rodear aquela molécula de sabão. E isso baixa muito a tensão superficial. É por isso que a água com sabão limpa mais, porque na verdade a água molha mais as coisas. Se tu quisesse sacanear essa libélula aqui, jogava umas gotinhas de detergente aqui, pode ter certeza que a água ia molhar as patinhas dela e tu ia matar o bichinho afogado. E mais pro final aqui da explicação, vem como é que é a coisa mais interessante da água, que é das raras substâncias onde ela na forma sólida, ela tem mais volume que na forma líquida. Então, se uma coisa tem um volume quando líquido, e quando a gente solidifica ela, aumenta o volume dela, obviamente que a densidade então diminuiu. Então é por isso também que o gelo boia. O gelo é menos denso que a água líquida. E qual que é a estrutura da água na forma sólida? Aí, a água na forma sólida, cada molécula de água forma 4 ligações de ponte hidrogênio com outras 4 moléculas. E essas ligações se formam e não se destroem. Não é que nem a água na forma líquida, que faz ponte de hidrogênio, depois desmancha, faz outra. Aqui não. Se vocês... Deixa eu aumentar essa imagem aqui, né? Se vocês olharem aqui, ó, cada moléculazinha de água sempre está rodeada por outras 4 moléculas de água, tá? E aí, a sequência se a gente começar a montar essa estrutura aqui, fazer essa sequência aqui, isso é a sequência do gelo, né? Então aqui o vídeo mostra com uma adiantada aqui, né? Ó, a gente vai fazendo essa sequência aqui, ó, e sucessivas sequências dessas aqui, isso é o que é a estrutura do gelo, tá? Então, organizando as moléculas de água desse jeito aqui, faz com que a gente consiga colocar menos molécula de água no mesmo volume. Então, é por isso que, se tu enche um copo d'água até a boca e depois tu bota ele no congelador, quando a água virar gelo, vocês vão ver que o gelo transbordou o nível do copo. Por quê? Porque aquela quantidade de molécula que cabia certinho no copo d'água, quando aquilo virou gelo, o volume aumentou. Por quê? Porque é isso. A gente tem essas pontes de hidrogênio de forma muito estruturadas aqui, ó. Praticamente quase nada. Aqui é tentando mostrar a estrutura do gelo, né? Então, praticamente nada se mexe aqui na estrutura do gelo. E aqui seria um gelo meio já derretendo, ó. Tá vendo que está começando a perder a estrutura do gelo, ó. Certo? Então, aqui é bem legal essa animação aqui, um ótimo jeito de ensinar química, porque isso aqui é uma coisa que visualmente a gente só vê o gelo derretendo, né? Mas aqui é para ter uma ideia do que acontece então com um gelo aqui passando do estado sólido aqui para o líquido, ó, nas extremidades dele, né? E aqui deixa eu voltar aqui para o livro. Aqui no livro tem mais adiante, até tem um desenho bem simples, mas na aula eu sempre uso. Nossa, aí um som do outro vídeo aqui. Aqui eu sempre uso um desenho parecido com esse, que é bem simples, para mostrar a tensão superficial da água.
É bem isso, a gente tem um monte de molécula de água dentro do becker, só que aquelas moléculas dentro de água que estão bem na superfície, elas só são atraídas por moléculas que estão para baixo. Por isso que a gente tem esse leve rebaixamento do nível da água. Isso aqui é a tensão superficial, né? E por último aqui, para fechar essa parte aqui do estudo das pontes de hidrogênio, vamos voltar de novo lá naquela tabelinha de energia de ligação intermolecular. Agora a gente já estudou todas, né? Está aqui a tabelinha. E a ponte de hidrogênio era a última. Então aqui a gente estudou 5 ligações intermoleculares, né? São essas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E a grandeza da ligação de hidrogênio é 20 kJ por mol. Então, das 5 ligações por ponte das 5 ligações intermoleculares que a gente estudou, e qual delas tem maior força? A ponte de hidrogênio, tá? As ligações de hidrogênio. Depois das ligações de hidrogênio, a que tem ligação bastante forte é quando a gente tem a interação de íon com dipolo, tá? Depois dessas duas, vejam que é drástica a diferença que vem as outras três. A dipolo-dipolo, a dipolo-dipolo induzido e as de London, que é moléculas apolares, né? Apolar com apolar. Aqui é polar com apolar e aqui é polar com polar. Então essas três aqui são bem mais fracas que essas duas aqui que a gente estudou. E é isso, só para ter uma noção pra gente, né? Por isso que é boa essa tabela aqui, pra gente sempre ter aquela noção assim do que é mais forte, o que é mais fraco. E para fechar aqui, lembrem que essas relações entre as moléculas que é o que a gente tem que romper para mudar uma coisa de um estado para o outro, para passar do sólido para o líquido, passar do líquido para o gasoso e assim por diante, tá?